E depois dessa aula, você nunca mais vai cometer os erros silenciosos que fazem as nossas peças de crochê parecerem artesanato comum. Eu vou te ensinar hoje um anel de crochê Vitória. Vou te contar os segredos das crocheteiras de alto padrão para você fazer essa peça maravilhosa. Se você já está gostando desse anel e de todas essas peças que eu vou te mostrar durante o vídeo, já deixa o seu like e clique no botão hypar se estiver aparecendo por aí. Vamos aprender? Eu sou a Jess e você está no canal Crochê Sem Mistério. A flexibilidade do fio, né? Então, se eu quero um anel para utilizar nesse dedo, ou até mesmo no dedão, eu tenho que utilizar um fio mais flexível. Durante o vídeo eu vou mostrando para vocês que materiais que eu utilizei em todos os anéis que eu mostrei para vocês no início do vídeo. E os materiais que a gente vai utilizar para confeccionar o nosso anel Vitória, esse maravilhoso anel de crochê, serão uma agulha de crochê de 2,5 milímetros, fio rabo de rato de 1 milímetro, ele tem 1 milímetro de grossura. Esse fio, ele é de seda, tá? Para quem não mora no Brasil e quem não consegue achar o fio rabo de rato, pode procurar como fio de seda, na cor 182. Essa cor é azul hortênsia. Olha que maravilhoso. Um strass de costura, esse tem 5 milímetros. 4 strass, esses da cartela adesiva. Vou utilizar só 4 pedrinhas e para me auxiliar, tesoura, um alicate de bijuteria e para o acabamento perfeito, cola pano e uma agulha de tapeceiro que não pode faltar. O link de todos os materiais está na descrição desse vídeo e também vai aparecer aqui o código QR por se você quiser comprar os mesmos materiais que eu. Vamos começar? Vamos iniciar fazendo um anel mágico. Vamos deixar aqui um pouquinho de fio para o nosso acabamento perfeito. E o anel mágico, a gente circula o dedo fazendo um X, segura o fio aqui, entro na alcinha de baixo, puxo uma laçada e viro. Se forma aqui uma laçadinha. Pego uma laçada e entro dentro dessa laçada que se formou. E aqui eu tenho o meu anel mágico. Aqui a gente vai iniciar fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3. E 2 pontos altos dentro do anel. 1 e 2. As 3 correntinhas iniciais vão representar um ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Ainda dentro do anel, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E ele vai ficando assim. 2 correntinhas e ainda dentro do anel, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Mais 2 correntinhas. E ainda dentro do anel, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Agora eu vou fechar aqui o anel, puxo o fio o máximo que eu puder para ele ficar fechadinho.
E agora eu venho aqui, nós iniciamos com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Eu vou entrar nessa daqui, na terceira correntinha. Entro nela. E vou fazer um ponto baixíssimo. Eu finalizo a carreira e, ao mesmo tempo, inicio a seguinte. A seguinte carreira, a gente vai trabalhar os pontos altos, pegando só a alcinha de trás. Essa é a alcinha da frente e essa é a alcinha de trás. A da frente e a de trás. E a gente vai fazer ponto baixíssimo. Pego a alcinha de trás, faço ponto baixíssimo. Pego a alcinha de trás e faço ponto baixíssimo. Vou sempre ajustando o meu trabalho para ver se ele está ficando harmônico. Muito bem. Entro no espaço das 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Tenho 3 pontos altos, vou pegar aqui a alcinha de trás de cada um deles, fazendo ponto baixíssimo. Cheguei no espaço das correntinhas e vou fazer 2 pontos baixos. Tenho 3 pontos altos, pego a alcinha de trás e faço ponto baixíssimo em cada um deles. Cheguei no espaço das correntinhas. Isso mesmo, você já sabe. Vou fazer 2 pontos baixos. Muito bem. Cheguei nos últimos 3 pontos altos, pego a alcinha de trás de cada um deles e faço ponto baixíssimo. E o nosso trabalho está ficando assim. Olha que lindo! Muito bem. Agora aqui eu vou fazer 2 pontos baixos também, né, no último espacinho das correntinhas. E o meu trabalho vai ficando assim. Agora, eu vou fazer um número de correntinhas que seja suficiente para circular o meu dedo. E aí, então, você escolhe um dos seus dedos. Eu vou escolher este aqui. Então, pela minha experiência, já vou dizer para vocês que aqui eu vou fazer 8 correntinhas. Veja quantas correntinhas são necessárias para o seu anel. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Verificando. Vou ajustar o meu anel para ele ficar assim arredondado. Posiciono ele no meu dedo e verifico se o número de correntinhas é suficiente. Para mim é suficiente. Retomo aqui o meu trabalho. Agora eu vou virar o meu anel dessa forma. Vou sair aqui do trabalho e vou entrar desse jeitinho mesmo, olha, assim. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto baixo e aqui eu tenho o segundo ponto baixo. Eu vou entrar nesse aqui e vou trazer a minha laçadinha para um lado de cá. Dessa forma. Faço uma correntinha. Giro assim e vou voltar fazendo pontos baixíssimos aqui. Então, venho aqui na primeira correntinha e fecho as 2 alcinhas de uma vez, fazendo ponto baixíssimo.
Vou sempre ajustando o meu trabalho para que ele fique o mais perfeito possível. Enquanto isso, eu fiz esse anel Vitória, eu utilizei o fio rabo de rato de 1 milímetro na cor 08, camurça. Que acessórios a gente vai combinar com essa peça? Então, aqui eu coloquei esse strass de costura. Chama assim, strass de costura. E eu combinei com strass autocolante. Olha só, que lindo que fica. Vamos continuar então com o nosso anel na confecção e já já eu volto para mostrar os outros. Vou fazer 2 perguntas. Já deixou meu like? Já tá me seguindo no Instagram? Se não tá me seguindo no Instagram, o código QR tá aparecendo aqui e o link também tá na descrição do vídeo. E se você ainda não deu like, tô esperando. Se o botão hypar estiver aparecendo, clica nele também. Muito bem. Cheguei aqui, olha, na última correntinha que eu fiz aqui, ponto baixíssimo. Vou puxar o fio, vou deixá-lo compridinho. Vou cortar. E aqui a gente vai fazer aquele acabamento perfeito. Para isso, eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro, entro aqui por baixo das alcinhas desse pontinho aqui, que é o primeiro ponto alto, né, que a gente tinha feito, e vou trazer o fio para cá. Puxo bem. Agora eu vou entrar por baixo das 2 alcinhas do ponto seguinte. E olha como fica este acabamento. Ele fica perfeito. Por isso que eu falo, gente, esse é o segredo para fazer com que as nossas joias de crochê pareçam de loja. Totalmente bem acabadas. Muito bem. Agora eu vou esconder esse fiozinho aqui por entre os pontos. Então, vou encontrando aqui pontinhos que me deem a oportunidade de entrar. Aí. Trago para cá. Com a cola pano ou cola de silicone, vou pegar um pinguinho de cola. Vou puxar o fio. E vou depositar essa cola aqui dentro desse pontinho que se abriu. Coloco a cola. Corto bem rente. Aí eu abaixo esse fiozinho para ele colar. Dessa forma. E pego esse ponto e ponho por cima dele. Aperto bem. E pronto. O nosso acabamento perfeito tá pronto e também ele tá muito seguro. Vou fazer a mesma coisa aqui no centro aqui do anel. A gente tem que observar bastante a flexibilidade do nosso fio. Esse, por exemplo, ele não tem flexibilidade, né? O fio rabo de rato, ele não é flexível. Esse eu fiz com o fio Encanto. Aí o fio Encanto é o 100% viscose
Para quem não mora no Brasil e não encontra o fio Encanto em si, procure fio 100% viscose, na cor Eucalipto 5745. Eu fiz este anel combinado com esse bracelete. E qual é o segredo aqui? Nenhum. Por quê? Porque a peça é exatamente igual. Qual é a diferença? Eu fiz aqui 3 quadradinhos e uni com um fiozinho e uma pérola de 10 milímetros, né? Então, combinei aqui, coloquei no anel. Aí, utilizei os mesmos strass autocolantes aqui na lateral. E aqui eu utilizei essas meias pérolas, ó. Ela é a metade de uma pérola. Ideal para você colar. Aqui eu combinei um terminal, né, dois na verdade, de 13 milímetros. Esse é o terminal garra, ele tem aquela garrinha, né? Duas argolinhas de 5 milímetros e um gancho tipo lagosta de 10 milímetros. Olha que espetáculo que fica esse conjunto. E o nosso anel tá ficando assim. Agora a gente vai colocar as pedrinhas. Esses strass são autocolantes. Então, o que eu faço? Eu seguro aqui a parte onde tem a cola. Então, o que eu faço? Eu tiro o strass dessa cola permanente, ó. Tá vendo? A cola permanente fica ali. Eu não gosto de colocar essa cola permanente porque ela descola, né? Ela não vai colar eficazmente no nosso anel. Então, eu tiro e elas ficam completamente sem cola. Ó, a cola ela fica aqui. Aí eu pego essa cola e tiro daqui, porque senão a nossa cartela fica colando em tudo quanto é lugar. Muito bem. Então, agora, com a cola pano ou a cola de silicone, eu vou pegar aqui um pinguinho de cola e a gente vai colocar a cola aqui no pontinho do meio. Então, temos aqui, olha, 1, 2, 3, os 3 pontos altos. Vou colocar um pinguinho de cola no meio deste, aqui, nesse bloquinho, no ponto do meio, nesse bloquinho no ponto do meio e nesse bloquinho no ponto do meio. Então, vou colocar aqui, serei um pouco generosa, não se preocupe, porque a cola pano, se você estiver usando a cola pano, ela cristaliza depois, não dá para ver se tiver excesso sobrando, né, que apareça fora da pedrinha, não tem problema. Já a cola de silicone, aí sim, a gente tem que tomar cuidado, porque a cola de silicone, ela fica visível, se a gente coloca uma quantidade maior que a necessária. Então, aqui, coloco os pinguinhos. E agora, com o meu alicate, eu faço assim porque é mais prático, né? Então, olha, viro e coloco a pedrinha aqui. Ajeito, pego a outra pedrinha e coloco aqui. Depois eu ajusto o melhor possível. Coloco a pedrinha aqui e a última aqui. E agora, por fim, aqui no meio eu serei bem generosa. Vou colocar uma quantidade bem boa aqui de cola, dessa forma. Pego o meu strass e coloco aqui.
Tá vendo? Olha, aqui ele tá sobrante, a cola tá sobrando, mas não se preocupe, porque ela vai secar e não vai aparecer. Como eu sei que agulha eu vou utilizar? Se eu quero que ele fique bem assim rígido, bem firme, eu vou utilizar uma agulha menor, que foi a agulha que a gente tá usando aqui para fazer o azul. Então, eu pego o fio e coloco aqui no gancho. Se ele fica preso no gancho, essa é a agulha menor que eu posso trabalhar com ele. Porque se eu trabalhar com uma menorzinha ainda, a número 2, por exemplo, olha, aí o fio cobre completamente o gancho. Então, essa daqui eu até consigo trabalhar com ela, mas vai me dar muito trabalho. Então, a menor agulha é a 2,5. Se eu quero ele um pouco mais flexível, com um ponto mais largo, eu vou utilizar a agulha número 3. Olha os segredos aí, gente. Já já vou falar desse aqui. E para esta belezura, esse aqui ficou lindo também. Um espetáculo. Eu utilizei, olha, o fio cordonê. O cordonê de 1 milímetro na cor prata. Esse cordonê, ele é metalizado. Ele não é tão suave quanto o rabo de rato, que é feito de seda, né? Então, esse aqui, ele é um pouco mais áspero e é lindo também. E aí, eu utilizei para ele a agulha de 2,5 milímetros. 2,5. E a pedra que eu coloquei é nada mais que um botão. Olha só, a criatividade, ela voa, né? O céu é o limite. Olha, coloquei esse botão aqui e ele virou a pedra do meu anel. Olha que lindo! Vamos finalizar então o nosso azul pra gente ver o resultado final. E agora que o nosso anel já secou, a gente já pode desfrutar dele. Olha que lindo que ficou esse anel. Se você gostou dessa peça, se você gostou dessa aula e de ter desvendado os segredos que eu contei para vocês, deixa o seu like. Se o botão Hypar estiver aparecendo aqui embaixo, clica nele e se inscreva no canal. Aqui eu tenho coisas maravilhosas para te ensinar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e suas amigas crocheteiras e também com as mulheres que querem ficar ainda mais lindas. 4 gramas de fio. 4 gramas de fio. Então, já não tem mais desculpa para você não ficar cada dia mais linda. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, bastante dessa peça. Deixa o seu comentário. Eu adoro ver cada comentário de vocês e eu respondo todos. E agora eu deixo o meu beijo e a minha gratidão por me acompanhar. A gente se vê no próximo tutorial. Que Deus abençoe a cada um de vocês.